Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você está assistindo essa gravação. Meu nome é João Igor e este aqui é o grupo de lógica do Genifil. Eu estou aqui com o Ronald, com o Antoniel e o Rafael. Vamos aqui dar continuidade à nossa leitura sobre o capítulo 1 do livro da Susan Rock. Né? Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente já vai dar início à nossa leitura. Né? Então, no encontro passado, a gente começou aqui no capítulo 1, né? Vimos aqui algumas questões relacionadas à filosofia da lógica, né? A Susan Rock aqui, ela trouxe essa distinção entre metalógica, né? Que é o estudo das propriedades formais dos sistemas formais, né? E a filosofia da lógica, que além de se preocupar com essas questões formais, tem também as questões filosóficas, né? E as questões metalógicas ajudam a resolver questões filosóficas, assim como também, né, vice-versa, uma suscita questões na outra. A gente viu aqui também que para Susan Rock, o que ela considera, né, os sistemas formais que ela considera como sendo sistemas lógicos, né, lógicas formais, são sistemas que são interpretados, né, que possuem uma interpretação. Então, se um sistema formal ele não possui uma interpretação, então, para ela, né, isso não seria um sistema lógico, não seria uma lógica formal. Então, ela trouxe aqui uma lista com algumas lógicas que ela considera como sendo lógicas formais, né, alguns sistemas formais que ela considera lógica. Né, teve aqui a lógica tradicional, de Aristóteles, a lógica clássica, que é o cálculo sentencial bivalente, o cálculo de predicados, lógicas ampliadas, né? Temos aqui modais, temporais, etc. Lógicas alternativas, lógicas indutivas. Então, ela faz essa distinção. Aí traz também aquela questão de que se o sistema lógico ele é análogo, ele tem muitas semelhanças à lógica clássica, então ele pode ser considerado um sistema lógico, por analogia à lógica clássica. Né? Vimos aqui um pouco sobre essas questões. Aí ela traz aqui algumas posições de alguns filósofos, alguns critérios, características que, segundo eles, fazem um sistema formal ser um sistema lógico, ser uma lógica formal. Temos aqui a questão da analogia com a lógica clássica, a questão da ideia de neutralidade, né, que é aquilo que diz respeito ao raciocínio, né, a forma, independentemente do conteúdo, e que a Susan Rock, ela falou que por mais que seja um critério que ajude, né, a identificar o que é uma lógica ou não, ainda é um critério um pouco vago. Não é algo bem demarcado. Eu acho que nós paramos aqui, não foi? Página 32. Comentar alguma coisa, alguém? Alguma coisa a colocar no encontro passado, ou alguma questão? Só dar um zoom aqui para ficar melhor. Então, a gente viu aqui na no encontro passado, né? Essa questão da ideia de neutralidade com respeito ao assunto, né, que, segundo ela, ajuda, de certa forma, a identificar o que é um sistema formal, porque meio que diz respeito às nossas intuições, do que é um sistema lógico ou não. Mas ele ainda é um critério vago, por mais que ajude. Né? Então, até aqui, o que eu percebo é que, segundo ela, não tem esse critério rigoroso, né? Sempre vai ser algo um pouco vago. Não existe uma essência, né? Uma essência
de que faz algo ser uma lógica. A lógica não tem uma essência inerente, segundo ela. Então, vamos começar aqui a ver um outro critério, né, que é um critério puramente formal, metodológico, para identificar, né, dizer o que se um sistema formal ele é ou não uma lógica. Então, vamos ter aqui uma característica metodológica, né, para identificar se o sistema formal é ou não um sistema lógico. Né? Ela vai comentar um pouco sobre isso. Então, vou começar aqui a ler essa parte. Aí, quando acabar aqui o parágrafo, a gente vai e debate um pouquinho sobre ele, ou se alguém tiver alguma colocação no decorrer da leitura, pode falar tranquilamente, tá? Vou começar aqui. Algumas vezes, um critério puramente formal, metodológico, é sugerido para demarcar os sistemas lógicos de outros sistemas formais. Camille, por exemplo, insiste em que apenas sistemas completos sejam admitidos no âmbito da lógica. O resultado de se adotar um tal critério seria o de restringir minha lista tolerantemente, né, tolerância. A lista que ela lá colocou lá no começo acabaria ficando um pouco restrita, né, se for um critério metodológico como esse da completude. Uma vez que o cálculo de predicados de segunda ordem não é completo no sentido usual. Ele seria, por tais razões, excluído. Esta proposta conta com a vantagem da precisão. Tem-se o direito de perguntar, entretanto, que fundamento racional ele poderia ter, por que deveria a completude ser o critério para um sistema ser uma lógica? Só uma pequena interrupção. Quando eu falo aqui um sistema completo, a completude, todo mundo aqui sabe a que se refere ou não? Tem alguma dúvida sobre isso? Rafael, Antoniel? Pois é, esses sistemas completos, né? Eles são os demarcados, é a mesma coisa? Um sistema ele é completo quando você consegue deduzir, né, identificar todas as suas fórmulas válidas. Né? Então, é um sistema completo. Você tem uma prova para identificar todas essas fórmulas válidas. Por isso que ele é completo. Antônio, eu tenho uma dúvida, não sei do que se trata. Só um instante. É porque também a minha dúvida é se você reduz esse sistema, que ele está completo. Ele continua completo ou ele se torna incompleto? Sim, o sistema que é completo, né? Aquele sistema que você consegue, vamos dizer assim, provar formalmente todas as suas verdades. Então, se uma fórmula é válida, você vai ter uma prova que vai conseguir identificar se essa fórmula é válida ou não. Ele é um sistema que é poderoso o suficiente para provar formalmente, né, todas as fórmulas válidas. Então, você consegue deduzir todas as fórmulas válidas desse sistema. Por isso que ele é completo. Pode falar, Daniel. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Então, você está conseguindo me ouvir bem? Estou sim, já tranquilo. Ótimo. Então, a respeito deste autor, que é o Quenelear, né? Quenelear, que é o autor? Certo. Ele Isso, trata... E ele? Sim. Repita, por favor. Ela está comentando o texto dele. Ah, entendi. Então, a minha dúvida é mais sobre a seguinte forma. Esse assunto, né? Como é que ele pode ser organizado, validado, ou então utilizado, né? Melhor, utilizado dentro de uma lógica empírica.
Você consegue utilizar esse autor de uma forma empírica, quando você trabalha com algo empírico? Não entendi bem essa pergunta, desculpa. Certo. Basicamente, você estava falando sobre a questão da neutralidade, correto? E do sistema, que o KNLA ele vem trazendo na sua filosofia. Isso? Não, na verdade, assim, está tendo um pouco de retorno do microfone. A questão da neutralidade é um outro critério, né, que ela aborda. Agora, esse critério metalógico é um critério que é abordado pelo Canile. Ela está citando ele aqui. Olha, tem um outro critério aqui que é formal, que ele é metalógico, que sugere que um sistema formal ele é um sistema lógico se ele é um sistema completo, né? A questão da completude. Dentro dessa questão da completude do sistema, você pode utilizar dentro da questão da lógica empírica, por exemplo, a pesquisa empírica, acredito eu que seja o melhor. Você consegue utilizar? Sim, ele faz parte do sistema lógico, né? Uma característica do próprio sistema lógico. Se ele é completo, né? Porque ele consegue deduzir no sistema axiomático todas aquelas fórmulas válidas. Por isso que ele é completo. Então, se você pega aí uma teoria científica e axiomaliza ela, né? Formaliza ela, aí se esse sistema ele consegue deduzir todas as suas fórmulas válidas, então ele é um sistema completo. Isso é uma característica metalógica do próprio sistema formal. Não sei se ficou claro. É uma característica, nessa completude, é a característica do sistema formal ele ser capaz de provar tudo aquilo que é verdadeiro dentro desse sistema. Então, esse sistema ele consegue deduzir, né, derivar tudo aquilo que é verdadeiro. Então, se ele consegue fazer isso, ele é um sistema completo. Então, o Canil ele está tomando isso como sendo um critério para definir se um sistema formal ele é um sistema lógico. Tranquilo ou estou confuso ainda? Está ótimo, está ótimo. Mas eu me referia mais à questão da cultura, né? Quando você, nas pesquisas culturais, né, você utiliza bastante essa lógica que eu falei, né, anteriormente. Mas ótimo, ótimo. Eu percebi que é muito mais ligado à questão científica, né? Experimental. É isso? A completude? A completude. Ele é uma característica do sistema formal em si, o sistema lógico em si. O sistema ele é completo quando você consegue, né, quando ele é capaz de provar tudo aquilo que é verdadeiro. Então, isso também tem implicações com ciência, porque você pode usar um sistema, vamos dizer assim, uma lógica de primeira ordem, por exemplo, né, uma lógica clássica, para poder axiomatizar, formalizar uma teoria. Né? Esse sistema ele é completo se ele consegue provar tudo aquilo que é verdadeiro dentro desse sistema. Então, se ele não consegue fazer isso, ele não é um sistema completo. Aí, um bom sistema lógico, um bom sistema formal, ele tem que ter essa capacidade, ele tem que ser completo. Assim, não necessariamente, né, mas ele é uma característica que faz ele ser um sistema melhor. Um sistema lógico, né, que consegue provar tudo aquilo que é verdadeiro. Então, né, vou voltar aqui, mas qualquer coisa pode ir falando aí também. A gente vai debatendo aqui. Também não sei assim também de forma bem profunda sobre o assunto, mas a gente vai lendo aqui, debatendo e vai, né, saindo alguma coisa. O resultado de se adotar, só repetindo aqui, né, o resultado de se adotar um tal critério seria o de restringir minha lista tolerante.
uma vez que o cálculo de predicado de segunda ordem não é completo no sentido usual. Ele seria, por tais padrões excluído. Esta proposta conta com a vantagem da precisão. Tem seu direito de perguntar. Entretanto, que fundamento racional ela poderia ter? Por que deveria a completude ser o critério para um sistema ser uma lógica? Então, o Camille ele argumenta assim: o fato, né, isso aqui é a Susan Rock, né, falando sobre o Camille, né, falando sobre ele. Então, ele argumenta assim: o fato de que uma teoria seja incompleta mostra que seus conceitos básicos não podem ser completamente formalizados. E isto justifica excluir tais teorias do âmbito da lógica, tendo em vista o caráter essencialmente informal desta. Assim, de modo interessante, Neil está propondo a completude como teste de que o sistema é puramente formal. Ele liga a ideia precisa de completude à noção mais vaga de neutralidade com respeito ao assunto. Contudo, temos que o argumento de Camille dependa de um equívoco a respeito, né, de formal, da palavra formal. O sentido no qual a incompletude da teoria de conjuntos mostra que seu conceito básico, a pertinência, não é formal, é simplesmente de que o conceito não pode ser completamente caracterizado por um conjunto de axiomas e regras que produzam todas as verdades que o envolvem essencialmente. Não é óbvio porque alguém seria levado a pensar que um tal conceito não seja formal, no sentido de que ele pertence ao conteúdo, em vez de pertencer à forma dos argumentos. Então, ela traz aqui essa visão do Camille, de que, para ele, o que faz um sistema formal ser caracterizado como um sistema lógico é ele ser completo, é a completude, que é uma das características dos sistemas formais. Nem todos têm essa característica. Então, o que acontece? Se tomarmos esse critério como sendo um critério para definir o que é uma lógica ou não, o que é um sistema lógico ou não, essa lista seria bem restrita, porque tem lógicas que não são completas. Antes eu falei aí que seria a completude, é algo que todo sistema formal tem, mas não é assim, tá? Me equivoquei. Só ir lá na parte que eu me equivoquei um pouco. Mas a completude, né, é uma característica que o sistema lógico pode ter ou não. E é exatamente isso, de você ser capaz de provar tudo aquilo que é verdadeiro dentro desse sistema. Então, se você tomar isso como sendo um critério, a lista do que é lógico ou não seria bem restrita. Então, alguns sistemas formais que a Susan Hawkins citou lá no começo, não entraria aqui nessa lista. Mas ela chama a atenção para o seguinte: a palavra aqui formal, que ele traz, só repetindo aqui essa parte novamente, para ficar um pouquinho mais claro. Ele argumenta assim: o fato de que uma teoria seja incompleta, não consegue mostrar as suas verdades dentro do próprio sistema formal, mostra que seus conceitos básicos não podem ser completamente formalizados. E isto justifica excluir tais teorias do âmbito da lógica, tendo em vista o caráter essencialmente informal desta. Assim, de modo interessante, quando ele está propondo a completude como teste de que o sistema é puramente formal. Aí ela traz aqui essa objeção, de que ele está usando essa ideia do que é formal de forma errada. Camille, ele argumenta aqui, como teorias, como a teoria dos conjuntos, que é aqui citada como exemplo, é incompleta, isto é, nem todas as suas verdades podem ser derivadas do sistema axiomático, seus conceitos básicos não seriam puramente formais. E, portanto, essas teorias não deveriam ser consideradas lógicas, não deveriam abarcar o âmbito da lógica. A Rock, ela critica esse argumento dizendo que ele confunde dois sentidos de formal. Primeiramente, formal como ser completamente axiomatizável e, em segundo lugar, formal
como ser independente de um conteúdo específico. A incompletude do sistema formal mostra apenas que um conceito dentro desse sistema formal ele não pode ser totalmente capturado por axiomas, mas não prova que ele deixe de ser formal no sentido de pertencer à estrutura do raciocínio, né, em relação ao conteúdo, a forma de conteúdo, né? Então, ele não ser totalmente capturado por axiomas, e não poder ser algo incompleto, não prova que ele deixe de ser formal nesse sentido, né, de pertencer à forma, à estrutura do raciocínio, em vez do conteúdo. Então, a Rock, ela critica Kenil por confundir ser formal com ser completamente axiomatizável, né? O fato de uma teoria ser incompleta não mostra que seus conceitos deixem de ser formais. Mostra apenas que nem todas as suas verdades podem ser derivadas de um único sistema de axiomas. Né? Quando eu falo aqui de formal, em axioma, eu não sei se vocês entendem não seria isso, né? O que seria um axioma? Um axioma é um sistema formal. Ele define axiomas, são aquelas, vamos dizer assim, proposições, sentenças primitivas, que você toma como sendo algo primitivo do seu sistema, que não precisa de demonstração. É como se fosse um ponto de partida. Então, toda teoria tem que ter um ponto de partida. Tem que ter lá sentenças que você toma como sendo meio que evidentes, né? Que não precisa de comprovação. Então, isso são os axiomas. Aí, através de um conjunto de regras, você vai aplicar isso aos axiomas e vai deduzir teoremas, que são o quê? As verdades do sistema formal, esse sistema lógico. Deu para compreender, Daniel? Rafael caiu. Então, aqui ela critica isso, né? O fato de um conceito ele não ser axiomatizável, ele não poder ser demonstrado totalmente no sistema formal, isso não faz esse conceito algo não formal, esse sentido de não depender. Pode falar, fica à vontade. Quando você falou sobre isso, né, eu me lembrei de algo, né, que não pode ser somado dessa forma, que não pode ser estruturado dessa forma, que é a fé, né? A fé ela não pode ser seguir essa lógica, né? No caso da fé, né, você é uma crença, né? Ou você aceita ou não, né? Algo. Isso na questão religiosa, né? Sim, sim. Ronald, alguma coisa? Coisa? É só que quando você delimita um espaço incompleto, você, vou usar essa palavra, mas não sei se está certo, você atravessa um outro limite. Isso pensando também na forma, pensando na estrutura, mas na forma também. Então você chega num dado limite e não consegue mais ultrapassar aquele limite, aí se tornou incompleto o sistema. Mas isso não quer dizer que não hajam outros limites. Houve só uma barreira ali, um obstáculo. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Eu acho que sim, eu consigo entender. Então, Oi? posso continuar, então? Pode. Tranquilo. Vou baixar. Minha impressão é de que as
perspectivas de um critério formal bem motivado não são muito promissoras. Um outro exemplo apoia esta intuição. Se se desse um peso particular ao papel da lógica como guia para raciocinar, como meio de avaliação de argumentos informais, poder-se-ia ver alguma razão em requerer que os sistemas lógicos sejam decidíveis, que haja um procedimento mecânico para estabelecer se uma fórmula é um teorema ou não. Mas isto, de fato, restringiria o âmbito da lógica de uma maneira muito severa, pois ainda que o cálculo sentencial seja decidível, o cálculo de predicados não é, né? O cálculo de predicados não é decidível. Deixa eu ver o que pode ser, te dar uma aqui. Ela começa falando aqui, né, que a perspectiva de um critério formal bem motivado não são muito promissoras, né? Então, acho que aqui fala essa questão que sempre é algo vago, né? Não é algo que tem uma essência. Se se desse um peso particular para cada lógica, como guia para raciocinar, como um meio de avaliação de argumentos informais, poder-se-ia ver alguma razão em requerer que os sistemas lógicos sejam decidíveis. Então, aqui tem outra questão. Requerer que um sistema lógico seja decidíveis. O que seria isso? Um sistema lógico é decidível se ele tem um procedimento mecânico, tem um algoritmo, para definir se uma fórmula ela é válida ou não. Se ela é um teorema ou não daquele sistema formal. Então, se existe esse mecanismo, se existe esse algoritmo capaz de fazer isso, de mostrar se uma fórmula é válida ou não aquele sistema, então esse sistema é decidível. Ela até comenta aqui, né? Que haja um procedimento mecânico para estabelecer se uma fórmula é um teorema ou não, dentro desse sistema. Mas isto, de fato, restringiria o âmbito da lógica de uma maneira muito severa, pois ainda que o cálculo sentencial, né, a lógica proposicional, ela seja decidível, porque o que acontece na lógica proposicional? Você pode muito bem fazer uma tabela verdade e com isso você vai saber se a fórmula é válida ou não. Então, por isso que a lógica proposicional ela é decidível. Uma tabela verdade você consegue saber se aquela fórmula ela é uma consequência tautológica, se ela é válida ou não. Só que isso não acontece no cálculo de predicados, né, que é a lógica clássica, a lógica padrão, né? Isso não acontece nela. O que acontece? Por mais que o cálculo de predicados ele seja completo, né, se uma fórmula é válida, você em algum momento vai conseguir uma prova para ela. Isso não acontece com as fórmulas inválidas. Então, pode acontecer de que você não consiga identificar se uma fórmula é inválida ou não. O que acontece? O sistema é completo, né, do cálculo de predicados. Se a fórmula for válida, você vai aplicar lá as provas, passo 1, passo 2, 3, 4. Em algum momento da demonstração, você vai conseguir chegar nessa fórmula. Né? Você vai saber que essa fórmula é válida. Só que no caso da fórmula inválida, não existe um procedimento para isso. Então, pode acontecer de os passos, né, irem até o infinito e você nunca vai saber se a fórmula é inválida ou não. Ele vai mostrar as fórmulas válidas. Mas você poderia dizer, então eu vou pegar aqui, vou criar uma lista com todas as fórmulas válidas e aquilo que não estiver na lista é inválida. Só que o que acontece? A lista de fórmulas válidas ela é infinita. Então, talvez você não achou uma fórmula ainda, porque não chegou a vez dela ainda na lista. As fórmulas válidas são infinitas. Então, o fato de você não achar uma demonstração para uma fórmula não quer dizer que ela é inválida. Talvez não chegou ainda, né, a colocação dela dessa lista de fórmulas válidas. Então, por isso que o sistema, o cálculo de predicados, ele não é decidível.
porque você não consegue saber simultaneamente a lista de todas as fórmulas que são vagas e inválidas. As fórmulas vagas, tudo bem, você consegue, né? Mas para inválidas pode acontecer de você não identificar. Por isso, a lógica clássica, né, a lógica de predicados, ela não é decidível, ela é completa. Se uma fórmula for vaga, em algum momento você vai encontrar, por mais que seja daqui a 1, 2, 3 anos. Mas, no caso das fórmulas inválidas, não acontece da mesma forma. Não sei se o que eu falei ficou claro, com alguma dúvida, comentar alguma coisa. Deu para compreender, bem, pessoal? Ou ficou dúvidas ainda? Deu para captar o que seria um sistema decidível e que a lógica, né, o cálculo de predicados, ele não é decidível e por quais motivos? Então, eu vou continuar aqui. É notável que praticamente toda lógica não clássica tenha, em algum momento, sido submetida a críticas sob a alegação de que ela realmente não é, de modo algum, uma lógica, e que levanta a suspeita de que uma concepção restritiva do âmbito da lógica pode disfarçar um conservadorismo que seria questionável se fosse proclamado mais abertamente. Então, o que seria a lógica não clássica? São aquelas lógicas alternativas, tem lógicas modais, temporais. Então, no seu surgimento, como vimos lá no prefácio, lá no início, elas foram questionadas. Então, em algum momento, elas foram submetidas a críticas, sob a alegação de que elas não eram lógicas. O que levanta a suspeita de que uma concepção restritiva do âmbito da lógica pode disfarçar o conservadorismo. Esse conservadorismo de que a lógica clássica, por exemplo, seria a única lógica verdadeira, ou de tratar um sistema lógico como em analogia com a lógica clássica. Talvez também traga um pouquinho aí de conservadorismo, porque se o sistema formal não for tão semelhante assim, ou se você considerar que ele não é tão semelhante assim à lógica clássica, você pode acabar removendo ele da lista dos sistemas lógicos. Todavia, pode ser instrutivo examinar alguns argumentos pela exclusão de sistemas que, de acordo com a política do benefício da dúvida, eu incluí. Então, ela vai examinar aqui alguns argumentos que alguns outros autores fizeram pela exclusão de alguns sistemas formais que ela considerou lá na sua lista. E, para ela, são sistemas formais. Então, o Dunley insistiu que as lógicas epistêmicas não são realmente lógicas porque crença e conhecimento são noções irremediavelmente vagas. É verdade que um elemento importante na motivação para a formalização da lógica tenha sido de aumentar a precisão e, consequentemente, a vaguidade deve normalmente ser evitada na escolha que o lógico faz de constantes, ainda que seja mais questionável se a vaguidade priva absolutamente um conceito de emprego lógico. É claro que o tratamento do lógico a não, ou e, ou se, já envolve um considerável ajuste na negação, condução informais. Então, é claro que o tratamento do lógico, dos conectivos lógicos, a negação, a conjunção, a disjunção, condicional, que é o cientão, ele já envolve um ajuste
da negação, conjunção, disjunção informais, né, da linguagem natural. Os conectivos lógicos, por exemplo, a conjunção, que é o e, se você pegar a linguagem natural, nem sempre ela vai significar um e. Né? Então, tem aí um conjunto de palavras, por exemplo, o e, o mas, que são consideradas conjunções. Então, tem todo aqui um ajuste. As palavras informais, as palavras da linguagem natural, são ajustadas, né, para caber, vamos dizer assim, no escopo desse conectivo lógico. Penso que a questão não é simplesmente se conhece e acredita são vagos, mas se sua vaguidade é irremediável, isto é, se elas resistem necessariamente à regimentação. E o que é a regimentação? É você pegar a linguagem natural, né, e formalizá-la em uma linguagem rigorosa, como, por exemplo, a linguagem lógica. E, com essa formalização, né, acabar reduzindo a vaguidade, a ambiguidade. Então, esse é o processo de arregimentação. É você formalizar, né, a linguagem natural para remover sua vaguidade, ambiguidade. Formalizar isso em uma linguagem, né, que seria aqui, no caso, a linguagem lógica. E deve-se admitir que as lógicas epistêmicas encontradas na literatura são um tanto desapontadoras, e por uma razão para a qual Dumas chama a atenção, que se tende a encontrar um axioma dizendo que, se S acredita que P e Q se segue de P, então S acredita que Q. Né? Parece que tem uma transitividade, né? Vocês perceberem aqui, ó. S acredita que P e Q se segue de P, logo, S acredita que Q. Em outras palavras, o conceito ordinário, né, da linguagem natural, vago, de crença, é trocado por um substituto lógico, chamado talvez de crença racional, que permite a construção de um sistema formalmente interessante, mas que limita, de modo bastante severo, sua relevância para argumentos informais a respeito de crença. Então, a mesma coisa que acontece. O conceito aqui lógico de crença, que ela chama aqui de crença racional, né, esse conectivo aqui, é um substituto da crença da linguagem natural. Então, a linguagem natural, da mesma forma que acontece com os conectivos lógicos, ela tem que se habituar, né, ela tem que se ajustar para caber aqui nesse operador de crença. Então, acontece aqui a mesma coisa. A linguagem natural, ela tem que se ajustar à linguagem lógica e talvez com isso, né, se perca um pouquinho de algumas questões da linguagem natural, informal. Comentar alguma coisa, pessoal? Esse parágrafo ficou claro ou ficou confuso? Alguma dúvida sobre ele? Tranquilo? Nataniel, Ronald, tranquilo? Posso continuar então, né? Outros, além disso, como Lesniewski, sugeriram que os sistemas polivalentes, né, que são aqueles sistemas que têm mais do que dois valores de verdade, né? Não tem apenas o V e o F, mas vai além.
tem três ou mais valores de verdade. Então, sugeriram que os sistemas polivalentes não deveriam realmente ser considerados lógicas. Vê, Richard, é verdade que alguns sistemas polivalentes foram concebidos e investigados a partir de interesses puramente formais ou para propósitos da tecnologia da computação. Mas também é verdade, importante, que pioneiros tais como Lukaszewski e Mospar estavam claramente convencidos de apresentar sistemas lógicos como alternativas ao aparato clássico, né? Em apresentar aqui sistemas lógicos como alternativas à lógica clássica. Então, eles acreditavam aqui que essas lógicas não era apenas uma expansão da lógica clássica, mas é um sistema lógico alternativo ao aparato clássico. Admitir, no entanto, que a alegação de que o sistema formal é uma lógica depende do fato de que ele possua um certo tipo de interpretação. A gente viu isso aqui lá no começo. Para Susan Roth, o que define um sistema formal, se é um sistema lógico, ele possui uma interpretação. E uma razão que poderia ser dada para excluir os sistemas polivalentes é que eles requerem uma mudança muito radical na teoria da verdade, ou talvez dos portadores de verdade, para serem suficientemente análogos, né, parecidos com a lógica clássica bivalente, né, o cálculo de predicados, a lógica clássica. Quanto peso se dá a esse tipo de argumento depende, obviamente, de quão radical se acredita que seja o efeito da polivalência sobre o conceito de verdade. Então, ela cita aqui uma referência para uma discussão relevante. Então, ela traz só algumas razões, né, algumas objeções que alguns autores trazem para tentar remover a lógica polivalente, né, do escopo da lógica, do que é uma lógica, né, de sistemas lógicos. Qualquer dúvida, pessoal, podem falar, comentar alguma coisa também, tá? Podem ficar à vontade para comentar. Concedi tanto aos sistemas epistêmicos quanto aos polivalentes o benefício da dúvida a respeito de seu status como lógicas. Contudo, em cada caso, as dúvidas que são levantadas estão baseadas em considerações cuja relevância admite. No caso das lógicas epistêmicas, a dificuldade de eliminar a vaguidade dos novos operadores. No caso das lógicas polivalentes, a dificuldade de fornecer uma interpretação apropriada dos novos valores. A relevância destas considerações está em colocarem em questão a força da analogia das lógicas epistêmicas e polivalentes com a lógica clássica a respeito de seu propósito e interpretações. Então, a relevância dessas considerações, do que ela afirma, está nessa analogia que fazem dos sistemas epistêmicos e polivalentes com a lógica clássica. Minha inclinação, todavia, é de admitir esses sistemas como lógicas. Que a gente, lá no começo ela fez isso. E, ao mesmo tempo, claro, submeter suas credenciais como alternativas à lógica clássica a um exame rigoroso. Essa tolerância ajudará a contrabalançar qualquer conservadorismo inerente ao procedimento de delinear a lógica em analogia com os sistemas clássicos. Até aqui tranquilo, pessoal? Comentar alguma coisa?
continuar aqui então, né? Está quase no final do capítulo. Vamos terminar só aqui esse capítulo 1, né? No próximo encontro, a gente começa no capítulo 2. O logicismo, pode ser razoavelmente perguntar: que importância tem o modo exato pelo qual se delimita o âmbito da lógica? Algumas vezes a questão foi considerada crucial para uma tese filosófica. O caso do logicismo fornece um exemplo interessante. Então, vai trazer aqui o exemplo do logicismo. Então, aí, pessoal, até aqui tranquilo? Vou ver só uma luz aí. Show. Então, aqui vai começar a falar agora sobre o logicismo, né? Nesses parágrafos finais. O logicismo é a tese sugerida por Leibniz, mas desenvolvida em detalhes por Frege, de que a aritmética é reduzível à lógica, isto é, de que os enunciados aritméticos podem ser expressos em termos puramente lógicos, e de que, então, os teoremas aritméticos podem ser derivados de axiomas puramente lógicos. Então, aqui é aquela questão, né, o logicismo, aquela tese de que a aritmética ela pode ser reduzida à lógica, e que os enunciados aritméticos elas podem ser expressos em termos puramente lógicos. Uma vez que um certo conjunto de fórmulas pode, no sentido explicado, ser reduzido a um certo outro conjunto, se isto é reduzir a aritmética à lógica, que aqui, né, é o projeto do logicismo, dependerá de se permitir que o primeiro conjunto adequadamente represente a aritmética, e se o segundo conjunto está propriamente descrito como puramente lógico. Então, se você quer reduzir, né, um conjunto ao outro, sistema ao outro, tem que garantir que o primeiro será, né, adequadamente representado pela aritmética e o segundo puramente lógico. No caso aqui do logicismo, há espaço para dúvida a respeito dos dois pontos. Pode-se alegar que o teorema da incompletude de Gödel mostra que não é possível derivar todas as verdades da aritmética de qualquer conjunto de axiomas. E assim, a fortiori, não é possível derivá-las de qualquer conjunto de axiomas puramente lógicos. Então, segundo o teorema da incompletude de Gödel, não é possível derivar todas as verdades da aritmética de nenhum sistema axiomático. Então, aqui já tem, né, espaço para uma pequena dúvida em relação ao logicismo. Ou, mais especificamente ligado à presente questão, pode-se alegar que os axiomas aos quais Frege reduziu os postulados de Peano para a aritmética não são puramente lógicos, mas matemáticos, uma vez que eles incluem princípios da teoria de conjuntos. Então, para reduzir a aritmética à lógica, o Frege ele usou, né, fez uso aqui da teoria de conjuntos. Então, se a teoria de conjuntos não faz parte da lógica, não é incluso aqui no âmbito da lógica, mas sim da matemática, então sua redução falha. Porque para reduzir a aritmética à lógica,
O sistema tem que ser, né, puramente lógico. Se a teoria de conjuntos ele não faz parte da lógica, então essa redução falhou. Vai, por exemplo, argumenta que a teoria de conjuntos não deveria ser tomada como parte da lógica. Entretanto, suas razões não chegam a ser conclusivas. Ele adverte que há teorias de conjuntos alternativas, mas há também lógicas alternativas. E ele faz objeção aos fortes compromissos ontológicos que a teoria de conjuntos envolve. Mas o critério de compromisso ontológico que ele emprega é discutível. Né? No capítulo 4, vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse compromisso ontológico do pai. Então, o logicismo queria reduzir a aritmética à lógica. Só que, né, o primeiro conjunto de sentenças teria que ser puramente aritmético, e o outro, lógico. Só que o Frege fez uso aqui da teoria de conjuntos. Então, se a teoria de conjuntos não é considerada como sendo algo que faz parte da lógica, mas da matemática, então essa redução falhou. E entre outras questões também, ainda há outros motivos que são bem mais discutíveis aqui para o logicismo ter falhado. E vai já falar um pouquinho sobre isso aqui na frente. Deu para compreender o que é o logicismo? Já conheciam ele já? Eu acho que o Ronald já ouviu falar já. Não sei o Antoniel. Aqui está, pois, o caso em que o destino de uma teoria filosófica parece depender da demarcação da lógica. Mas não é, no tanto, desalentador pensar que a verdade do logicismo deva depender de uma questão tão pragmática como considerei ser aquela do âmbito da lógica? Penso que não. Uma vez que se vá um pouco mais fundo e se pergunte por que deveria pensar, importa se a aritmética é de fato puramente lógica. O problema realmente importante fica obscurecido, ou assim me parece, ao se colocar a questão como se o âmbito da lógica fosse o ponto principal. É porque o ponto principal aqui, do logicismo, não é, né, apenas esse, não é bem esse, mas é sim de fundamentação da aritmética. Ele quer fundamentar a aritmética. E esse é o propósito principal do logicismo. A gente vai ver aqui agora. Por que Frege achou que era importante mostrar que a aritmética é redutível à lógica? A motivação para o logicismo foi, ao menos em parte, epistemológica. Frege pensava que os princípios da lógica eram autoevidentes, né? Eram algo sólido. Os princípios da lógica eram algo bastante sólido. De modo que, se puder mostrar que as leis da aritmética são vírus deriváveis, né, que as leis da aritmética são deriváveis dos princípios lógicos, mostra-se, deste modo, que elas são epistemologicamente firmes. Né? Elas adquirem inocência por associação, por assim dizer. Né? Então, a lógica aqui, os princípios lógicos, eram tidos como algo autoevidente. Então, se fosse possível reduzir, né, a aritmética à lógica, então a aritmética também acabaria ganhando, né, esse aspecto, acabaria adquirindo essa solidez, essa autoevidência, por associação. E esse era a principal questão aqui do logicismo, era a principal motivação. Ele queria dar fundamentos rigorosos para a aritmética. Então, já que a lógica era algo bastante rigoroso, se a aritmética fosse redutível à lógica, né, então, consequentemente, a aritmética também seria algo rigoroso. Seria algo sólido. Ocorreu, contudo, que a lógica de Frege, ou a lógica, era inconsistente. O que é algo inconsistente? Uma lógica é inconsistente quando o sistema lógico ele consegue derivar tanto, né,
tanto uma fórmula como a negação dessa fórmula. Então, se o sistema lógico ele deriva A e não A simultaneamente, então ele é inconsistente. É porque ele tem uma fórmula e a sua negação simultaneamente. Isso não é algo possível no sistema lógico. Então, ocorreu, contudo, que a lógica de Frege, ou a lógica, era inconsistente, porque o paradoxo de Russell pode ser derivado nela. A resposta de Frege à descoberta da inconsistência foi admitir que ele nunca tinha realmente pensado que o axioma relevante fosse tão autoevidente quanto os outros. Um comentário que bem pode levar a um saudável ceticismo a respeito do conceito de autoevidência. A relevância dessa história para o assunto presente, entretanto, é esta, que, uma vez que a base de Frege, lógico ou não tem a estabilidade epistemológica que ele pensava, o aspecto epistemológico de seu programa está perdido independentemente da decisão sobre a demarcação da lógica. Então, o logicismo aqui também falhou, porque dentro aqui da lógica de Frege foi possível derivar uma contradição, que foi o paradoxo de Russell. Vocês conhecem ele? O paradoxo de Russell? E com a derivação desse paradoxo, né, foi possível derivar uma fórmula e a sua negação. Então, por isso, a lógica de Frege se tornou inconsistente. Né? Então, o logicismo ele meio que caiu por terra com isso. Ronald e Nathaniel, vocês conhecem o paradoxo Russell? Senão eu posso comentar aqui bem rapidinho o que seria. Comentar aqui bem rapidinho. O paradoxo de Russell mostra que nem toda propriedade pode definir um conjunto. O que acontece? Tinham a intuição, né? Tinham a ideia de que qualquer propriedade, de que para qualquer propriedade existe um conjunto formado exatamente pelos objetos que possuem essa propriedade. Né? Por exemplo, a propriedade de ser gato, números pares, filósofo, então tudo isso acarretaria um conjunto, né? O conjunto dos gatos, o conjunto dos números pares, o conjunto dos filósofos. Então, o paradoxo de Russell, ele mostra que nem toda propriedade pode definir um conjunto. Se admitirmos que qualquer propriedade é um conjunto, podemos construir um conjunto que pertence a si mesmo, se somente se esse conjunto não pertence a si mesmo. É o que seria uma contradição, seria uma inconsistência. Essa já é, essa já é uma resposta assim, bastante aceitável, né, para essa questão do paradoxo. Se você tem que cada propriedade, né, produz um conjunto, como eu falei, como eu dei exemplo do gato, dos pares filósofos, né, até aqui não tem nenhum problema. Só que Russell, ele perguntou o seguinte, e o conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si mesmos? Vamos considerar um conjunto, né? Deixa eu ver se eu posso fazer de uma forma que fique mais intuitivo aqui, para copiar aqui. Vamos lá, só. Considerem o conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si mesmos. Só para ver se está. Uhum. Uhum.
ver se eu consigo escrever aqui. Tá, travou na página. Rapaz, aqui travou do, do PDF. Então vou só falar mesmo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Estamos bem, então? Travou aqui. Aqui deu trabalho, voltou agora. Vou só comentar aqui bem rápido. Vamos pensar aqui no conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si mesmos. Vamos considerar esse conjunto. Conjunto R. O conjunto R é o conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si mesmos. Agora surge a pergunta: será que R pertence a si mesmo? Vamos aqui para a primeira hipótese. Vamos supor que R pertence a si mesmo. Mas R, ele foi definido justamente como sendo o conjunto dos conjuntos que não pertencem a si mesmos. Então, logo, R não pertence a R. Então, temos aqui uma contradição. Eu suponho que R pertence a R, só que o conjunto foi definido como sendo aquele conjunto dos conjuntos que não pertencem a si mesmos. Então, aqui outra contradição. Ele pertence a si mesmo, se somente se não pertence a si mesmo. E, na ponta inversa, vamos supor que R não pertence a si mesmo. Que o conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si mesmos não pertence a si mesmo. Então, ele satisfaz, a condição para pertencer a R. Então, se ele é o conjunto que não pertence a si mesmo, então ele satisfaz a condição de pertencer a si mesmo. Então, mais uma vez aqui, temos uma contradição. Ele não pertence a si mesmo, se somente se pertence a si mesmo. Então, aqui, uma proposição é verdadeira, se somente se ela é falsa. Isso é impossível na lógica clássica. Você não pode ter simultaneamente uma, uma proposição e a sua negação, uma sentença e a sua negação simultaneamente. Então, esse é o paradoxo de Russell. Deu para compreender? Isso aqui é um pouquinho assim confuso, porque não é um paradoxo. Se você pressupõe que ele pertence a si mesmo, você tem que ele só pertence a si mesmo se não pertence. É vice-versa. Vice-versa. Só para encerrar aqui, uma coisa, pelo menos, deve estar inteiramente clara por hora. E a questão se um sistema formal deve ser considerado como uma lógica ou não é, ela própria, uma questão que envolve problemas filosóficos bastante profundos e difíceis. O melhor é que a presença universal dos problemas filosóficos da lógica esteja evidente desde o princípio, pois o próprio rigor, que é a principal virtude da lógica formal, também tende a lhe dar um ar de autoridade, como se ela estivesse acima do exame filosófico. E esta é também uma razão pela qual enfatizo a pluralidade dos sistemas lógicos, pois, ao se decidir entre alternativas, frequentemente se é obrigado a reconhecer preconcepções metafísicas ou epistemológicas que, de outra maneira, teriam permanecido implícitas. Então, aqui terminamos o capítulo 1 do livro da Susan Rock. No próximo encontro, a gente começa aqui no capítulo 2, vai falar sobre validade. A validade dos argumentos. Tranquilo, Daniel? A gente para por aqui hoje, quando for no próximo encontro, a gente começa aqui no capítulo 2.
comentar alguma coisa?